Olá pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente faz a especificação de requisitos não funcionais. Então vem comigo e vamos lá. Primeiramente é entender o que são os requisitos não funcionais. Diferentemente dos requisitos funcionais, que está meio direto, o próprio nome já está dizendo o que eles fazem, né? Que são funções executadas pelo sistema. Os não funcionais não são tão claros assim. Então vamos entender primeiro o que eles são para depois entender como que a gente especifica. Macorati coloca assim: os requisitos não funcionais são as qualidades e restrições globais do sistema relacionados com manutenção, uso, desempenho, custo e interface. Isso já deu uma ideia de como que os requisitos não funcionais são. Primeiro, Macorati já coloca que são características globais dos sistemas e são relacionados a outros aspectos, não só as principais funções do sistema. Somerville coloca da seguinte forma: requisitos funcionais são aqueles que não estão relacionados com as funções específicas do sistema, podendo estar relacionados com as propriedades emergentes dos sistemas, como confiabilidade, tempo de resposta, espaço de armazenamento, desempenho, proteção e disponibilidade. Então, os requisitos funcionais tratam de propriedades do sistema como um todo e não somente de funções específicas dele. Nota aqui que Somerville menciona o termo propriedades emergentes. Propriedades emergentes, segundo ele mesmo, são aquelas propriedades que se manifestam em relação quando você liga as partes do sistema. Quando você conecta as partes do sistema, ele começa a manifestar propriedades que as funcionalidades individuais não tinham. Então, quando você conecta elas, elas começam a ter diferentes propriedades. Assim ele chama as propriedades emergentes. Uma questão importante é que o próprio Somerville coloca assim: os requisitos não funcionais são mais importantes do que os requisitos funcionais, uma vez que a falha em um destes requisitos pode significar que o sistema todo será inútil. Então, se você falhar, por exemplo, num requisito de desempenho, velocidade do sistema, pode ser que o seu sistema seja inútil para o seu cliente. Se você falhar, por exemplo, num requisito de espaço, tamanho do sistema, também pode gerar um problema. Nesse caso, o espaço de armazenamento, devido à evolução de hardware, não é um problema hoje tão grave. Mas o de processamento sim. E outros aspectos, por exemplo, sistemas podem ter requisitos de legislação. Se o seu sistema não cumprir questões legislativas, ele não poderá ser aplicado. Por exemplo, eu posso te dar a emissão de cupons fiscais, o sistema precisa fazer essa emissão de cupons. E se o seu sistema não fizer, por seu cliente vai ser inútil. Ao mesmo tempo que existem restrições funcionais nesse caso, existem também restrições não funcionais relativas ao que deve ser, como deve ser emitido. Aqui tem uma figurinha que eu peguei do livro do Somerville pra gente. Essa figurinha subdivide os requisitos não funcionais. Então existem vários tipos de requisitos não funcionais. Entre eles aqui existem os requisitos de produto, requisitos organizacionais, requisitos externos. Dos requisitos de produto, a gente pode ver aqui requisitos quanto à facilidade de uso, quanto à eficiência, seja desempenho, seja espaço, confiabilidade, portabilidade. Por exemplo, se você vai poder usar esse sistema no Windows, no Linux, no Mac, no celular, na web. Então isso aqui é questão de portabilidade, confiabilidade, disponibilidade também, né? E aqui requisitos organizacionais, requisitos de entrega do sistema, a data que você deve entregar o seu sistema é um requisito não funcional. Olha, o sistema deve estar pronto até o ano que vem, porque o ano que vem começa uma promoção que o seu cliente vai colocar na loja dele. E se esse sistema não estiver pronto lá, tanto a promoção do seu cliente
quanto o seu sistema será inútil. Requisitos de implementação, requisitos de padrões a serem seguidos. Requisitos de implementação, por exemplo, eu posso te dar um requisito relacionado ao método como foi feito, requisito relacionado a padrões como linguagens, bancos de dados, podem cair nessa categoria. Requisitos externos de interoperabilidade podem ser classificados como aqueles que fazem com que o seu sistema interaja com outros sistemas. Então, se seu cliente já tem um sistema financeiro, você não precisa fazer essa parte financeira, mas ele deve comunicar com outro sistema que o seu cliente já possui para que o seu cliente faça aquisição do seu sistema, por exemplo, de gerenciamento de estoque. E tem aqui também requisitos éticos e legais, sendo de privacidade e segurança, que a gente deve respeitar e até onde o sistema pode ir. Beleza, falamos de como os requisitos são, agora vamos para um exemplo prático de como são esses requisitos não funcionais. Tá aqui o primeiro, eu sugiro uma identificação para eles diferente dos requisitos funcionais que a gente já viu no outro vídeo, vou deixar aí no card para quem não viu. Identificação, sugiro colocar RNF de requisito não funcional e colocar um número para ele, RNF1, RNF2 e assim sucessivamente, pela mesma justificativa que a gente viu no outro vídeo. Então a descrição ou o nome do requisito, o sistema gerenciador de banco de dados deve ser protegido com usuário e senha. Então estou tratando como que esse sistema deve estar implantado lá no meu cliente. A fonte do requisito foi o David, a data, local e o responsável por essa execução. E aí entra a especificação. Não deve haver nenhum usuário sem senha e todas elas devem ser compostas de no mínimo 7 caracteres, incluindo números, letras e caracteres especiais. Cada usuário do sistema possui um usuário próprio no SGBD. Por exemplo, seu sistema tem 3 usuários, a Ana, o Bob e o Pedro. Cada um deles deve ter um usuário próprio no SGBD também, além do próprio sistema. De forma que a segurança, além da parte de software, tenha também a segurança na parte de banco de dados. Então lá no banco de dados também, a Ana, o Bob e o Pedro vão ter usuários diferentes, garantindo que nenhum deles faça uma operação que eles não têm permissão de fazer. Mais um exemplo aqui para você. Requisito não funcional RNF2. O nome dele é: o software deve funcionar no sistema operacional Windows e Linux. É um requisito relacionado à portabilidade. Então a fonte do requisito, a data, o local e o responsável por essa execução. E a especificação: todos os componentes do software devem funcionar no sistema operacional Windows e Linux. Então, se você entregar esse sistema para o seu cliente somente funcionando no Linux ou somente funcionando no Windows, esse seu sistema será inútil para o seu cliente. Esse sistema pode até ser recusado pelo seu cliente. Mais um exemplo de requisito não funcional aqui agora, o RNF3 fala assim: o software deve consumir no máximo 1 GB de RAM, ocupar no máximo 2 GB de espaço e funcionar numa CPU de 1 GHz. Então eu estou restringindo questões de desempenho do software e coloco ali também a fonte, a data, local e responsável. E aí eu ainda coloco mais uma restrição ali dentro da especificação: as respostas do software não podem exceder o tempo de 1 minuto. Então, de maneira alguma, eu posso clicar num botão e o software demorar mais do que 1 minuto se as especificações forem cumpridas. Então, se o cliente tem uma máquina de 1 GHz que tem pelo menos 1 GB de RAM e o software coube lá devido aos 2 GB de espaço de armazenamento, em nenhum momento eu posso clicar num botão e demorar mais do que 1 minuto para que a resposta venha. Beleza, pessoal? Esses são os requisitos não funcionais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido claro para você. Até mais, tchau, tchau, valeu!